Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro pela 272ª vez. Bonito, né, hein? Você gostou dele? Poxa, que lindo. Acho que esse é o programa número 272. 272. São 13 anos, né? Quase 13 anos. Já fez ou vai fazer? Vai fazer, dia 28 de setembro, vai fazer 13 anos de Mosaicos do Novo Ciclo. Então tem assunto bom pra caramba. 13 anos pra gente falar 340, 330 horas, né? Porque teve programa que tem 1h30, 1h40, desde que a gente largou a televisão. Largou a televisão, não. Largou de gravar na televisão, a gente tem uma liberdade maior. Fazer ao vivo na TV, né? Então a gente tem uma liberdade maior, é questão de tempo e tudo, já entrega para a TV Floripa tudo prontinho ali, no tempo que a gente quer. E assim fica muito mais fácil, então nós temos mais tempo para conversar com os nossos convidados e fica mais gostoso, porque assim o assunto sempre é completado, apesar de que nem sempre a gente consegue esgotar esses assuntos, né? Então tá aí. Programa número 272, eu falei? 271, acho que é 272. Isso? 272, então. Tem coisa boa pra caramba. Por falar nisso, aproveitando esse contato que nós estamos tendo, as transcrições continuam, né? Cada vez mais difícil. Nós já tivemos... É incrível, o pessoal se empenha. O ser humano é assim. Eu vou passar por essa geração, por outras, dizem que existem tantas outras. Eu acho que eu preciso mais de umas 7.000 para entender o ser humano, essa oscilação do entusiasmo do ser humano, da dedicação, do servir, de falar uma coisa e fazer outra. Então nós tínhamos uma equipe, inclusive nessa da transcrição. Não estou falando transcrição dos outros programas, estou falando transcrição de Jorge Antônio Ouro, o querido por todos, o que gosta do que ele fala e tudo isso aqui, né? E todos. Isso, que aprendem muito, que é o que eu recebo, que aprendem muito enquanto faz transcrição, e de repente ninguém mais se voluntaria, com raras exceções, claro, tem que dar esse muito obrigado para quem tem me ajudado nesse aspecto. As pessoas sumiram, não querem mais fazer transcrição, não querem mais ter essa obrigação. E esse material, eu tenho, nossa, já intuí uma ideia que eu tenho, mas só vou colocar em prática quando eu tiver com todas as transcrições em mãos. Isso aí. Então, tem um projeto maravilhoso que eu não quero nem compartilhar, que é melhor deixar ele maturar, bonito. Né? O que você fala, Jorge? Você tem que ter paciência. Não, claro. Paciência é o que não me falta, que não tem alternativa. Eu não tenho alternativa. Porque a moeda de troca, né, nesse caso, esse trabalho que se faz, ela é totalmente abstrata, né? Sem dúvida. E aí depende de qual é a força que o abstrato tem em cada um, né, para fazer força às coisas ou fazer frente às coisas do dia a dia. E essa oscilação é natural. A pessoa às vezes se dedica, às vezes cai na inércia, às vezes a própria vida engole a pessoa. Exato. Ela fica ali tentando sobreviver um tempo, depois ela vem, até que a pessoa consiga daí sair desse sobe e desce, em se dedicar à matéria, se dedicar às coisas do espírito, chegar numa linha harmônica, né? Aí nós fizemos um programa aqui que foi uma palavra-chave, né? Nós exploramos muito bem, inclusive, foi o comprometimento. Lembra? Foi não faz muito tempo que a gente fez isso aqui. É o comprometimento que a gente tem, não com o Grego, não com o Jorge, não com o Vida Inteligente, não com a SBE. Eu acho que com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente divulga, que gosta, que está trabalhando Estamos falando em termos de obra, né? Em termos de alguma coisa que serve para todo mundo. Então, se eu posso dar uma pequena parcela do meu tempo, do meu trabalho, disso aqui, por que não? Mas isso aí é de cada um. Vamos entrar no... É que a questão que se coloca, Grego, é compreender a materialidade da realidade. Opa! Materialidade da realidade. Porque quando se fala das coisas abstratas, você citou obra, o trabalho no qual a SBS, a Abismo de Biel, se encontra empenhada, o trabalho de JHS, do professor Henrique José de Souza e tal.
as pessoas ou veem como uma coisa abstrata, ou como um mito, ou como uma lenda, ou como uma realidade que não é bem realidade. Sim, eu acredito, mas não acredito muito. Isso é um processo de aprendizado, né? Por isso tem que ter paciência, porque enquanto a pessoa não compreender que essas coisas são tão reais quanto o sol que nasceu hoje, ela não vai dar atenção devida. E ela vai, e é como se fossem dois mundos, né? O mundo de Maya ou de Avidya, que é o mundo da ilusão ou da ignorância, que é onde todos nós vivemos, e um mundo que é a realidade, que coexistem. A decisão de em qual eu vou existir é própria e possível, né? Factível a qualquer um de nós, mas para isso tem que decidir. E o decidir é o quanto eu sei que isso é real, o quanto eu vivo essa realidade. E aquela realidade onde eu vivo é o mundo onde eu vivo. Então, enquanto a pessoa não se dá conta que essa abstração, né, pelo fato de ter o nome abstração ou conhecimento abstrato, ele é tão real quanto a matéria densa, enquanto não conseguir compreender essa nuance, essa sutilidade, vive só, assim, como se fosse apreciar o pôr do sol. Puxa, que lindo, que maravilhoso, quando eu vi o pôr do sol, meu pensamento se elevou para Deus, para a divindade, para o universo, paz, felicidade, que tal. Acabou o pôr do sol, cai na vida e briga, e é a noite de cada um. Né? Aí só vai se lembrar que o sol existe quando o sol nascer. Aí, nossa, que maravilhoso, o sol nasceu, e daí aquele dia cai na vida de novo. Aí no final do dia, então essas paradinhas para pensar, tudo bem, tem seu valor, melhor que nada. Mas enquanto a pessoa não compreender que daí o sol não é só de manhã e só à tarde, ele existe o dia inteiro e mais, enquanto ela não compreender, boa comparação. Enquanto ela não compreender que durante a noite o sol também existe, aí a vida não está plena, né? E aí não se pode exigir das pessoas que elas se dediquem, porque elas não compreendem essa realidade. Ou então é como assim, Grego, você fala para a pessoa sobre Forrat, né? É a eletricidade, quer dizer, é o amor universal expresso em eletricidade que mantém a própria matéria. A pessoa diz, não, eu compreendo o que é o amor universal, o que é a Forrat, eu compreendo a manutenção da matéria, eu compreendo a eletricidade, né? Eu compreendo tudo. E como é que você então interage com essa compreensão? Não, na minha casa, onde tem o quadro de força, eu acendi uma vela. Por quê? Porque através do quadro de força que a eletricidade entra em casa. É exatamente a mesma coisa. É comparar o quadro de força, onde estão os fusíveis que alimentam a eletricidade na casa, com o sol, né, de onde emana no nosso universo a eletricidade primordial, que é a fonte. Então, enquanto não se concebe essas diferenciações de realidade, daí a vida vai assim, né? É como você tá naquele rio de enchente, né? Assim, cabeça para fora d'água, fundo, bate, tal, vai, e a vida vai passando. É interessante que até a iniciação, o conhecimento iniciático, assim, a iniciação tende a ajudar a pessoa a manter a cabeça fora da linha d'água, né? A maior parte do tempo, até que ela consiga sair daquele rio, que é Maya, que é a ilusão, para ela ver que o quadro de fusíveis é um quadro difusível. A energia elétrica, a eletricidade, o que tem ali é o físico. Agora, o espírito da eletricidade, de onde vem? Então o caminho dessa compreensão cada vez superior é que permite então a pessoa despertar em si mesma o entusiasmo para uma realidade que ela vive. Daí ela vai te ajudar todos os dias, daí ela vai acreditar naquilo, daí ela vai acordar todos os dias querendo mudar o mundo. Por quê? Porque é o mundo onde ela vive, não é só o mundo onde ela contempla alguns minutos durante o dia. Muito legal, muito boa comparação. É interessante porque inclusive isso tudo tem a ver com o que nós vamos tratar aqui, o tema que eu não falei hoje ainda, que tema que nós vamos tratar. Eu queria só um complemento assim, que essa questão de daí compreender e despertar em cada um entusiasmo, compreender o que realmente é a iniciação, né? Tratar a iniciação não como aquela excentricidade, assim, aquele assunto de roda de conversa. Pô, eu estou fazendo a iniciação, puxa, eu estou fazendo, olha, eu aprendi isso. Não, o teu aprendizado não é para contar para o outro que você sabe. Você está na escola de iniciação, não é para falar para o outro que você está na iniciação, não é para você andar cheio de medalha, não é nada disso. A iniciação, ela vai te ajudar a curar a única doença que te prejudica em morte.
né? Tem as doenças que prejudicam o corpo, a alma, o vital, o físico e tal, enquanto vivo, né? Mas tem uma doença que o ser humano leva que prejudica enquanto morto, né? Que é na sequência da vida, que é a ignorância. A ignorância é uma doença de alma que assim, ela transpassa o portal da morte. Você continua sendo um ignorante morto, né? E vai ter que dar conta disso. Então, vamos dar embate, né? Vamos descobrir usar a vacina contra a ignorância em vida, né? Que é o conhecimento, que é a iniciação. Perfeitamente, muito bom, muito boa comparação. E antes da gente falar do tema que nós vamos falar hoje, eu queria ler. Bom dia. Oi, tudo bom? Oi, né, senhora? Fala. Foi só um comentário ao comentário. E hoje vocês vão ver muito o bichinho do ran-ran, porque o Jorge está saindo de uma faringite, laringite, como é que é? Faringite. Então, e aqui também que é o meu pigarro contumaz, que não resolve por nada. Faz 10 anos que eu parei de fumar e continua, mas tudo bem. Você tem tomado... Não tem? Não. Chazinho de Ele dá as dicas, mas não faça aquele negócio que a gente falou. Nós vamos falar aqui agora. Eu quero lembrar para vocês... É como conhecimento, você coloca em cima da mesa, usa se quer. Usa se quer, perfeitamente. Nós vamos ter... Em dezembro agora, dia 1º, em Itaparica, na ilha de Itaparica, na Bahia, nós vamos ter o 6º encontro Mosaicos do Novo Ciclo, Amigos do Mosaico do Novo Ciclo, que é promovido pela Délia da Mata e pelo Márcio Cambaúba, cujo tema vai ser Sinarquia, quando e como. Quando e como, Sinarquia, quando e como. E dessa vez eu vou participar também, atendendo o convite dos coordenadores. Então, agende, você que tem interesse no assunto e quer conhecer Itaparica, a ilha de Itaparica, o templo de Itaparica, que faz parte do sistema geográfico itaparicano, é isso assim que fala, né? Então, é uma boa oportunidade a gente congraçar. O evento é dia 1º e no dia 2 também tem atividade lá, né? Então, vai ser muito legal, um encontro muito legal. Vai ser um prazer eu voltar para Itaparica, onde eu fui agraciado com a participação de membro honorário da SBE. Eu gostei muito de estar lá, a energia é muito boa e eu acho que vai ser muito legal. Então você está sendo convidado. Délia da Mata está na nossa comunidade, o Márcio Cambaúba também. Vocês podem contatá-los e ter mais detalhes. Ainda não foi lançado o cartaz oficial, essas coisas oportunamente, mas já estou... Porque a gente sabe que uma viagem longa, assim como você não é para a Bahia, você não vai da noite para o dia, você tem que se programar. Por isso que eu estou falando aqui com uma certa antecedência. Para quem tiver interesse, já contata os dois organizadores para que possam mostrar as atividades, como é que vai ser, onde se hospeda, essas coisas todas, ok? Pois bem. E o assunto que se apresentou para a gente conversar hoje é um tema muito, muito interessante, que é arrependimento. Arrependimento. Quando a gente fala isso aqui, nossa, quem de nós já não se arrependeu, hein? Oh, eu já me arrependi um monte de vezes, vou me arrepender outras tantas, né? Mas esse arrependimento que nós vamos falar hoje, ele tem essas conotações. O arrependimento que você pega o dicionário, o arrependimento é assim, assado, você ter, não sei, eu nem sei definir isso aqui. Você fez alguma coisa, depois você viu que aquela coisa não era para ser feita, então você se arrepende daquela coisa. Existe aquele outro arrependimento, que é o arrependimento que as religiões nos impõem, né? Porque você não fez isso, então se você não se arrepender que você fez isso, você está ferrado, você está subjugado, você está jogado para o inferno, para as traças, para uma série de coisas. E eu acho que tem também o arrependimento iniciático, se é que essa palavra existe, que é quando você tem o nível de consciência de coisas que você fez, e hoje você tem uma consciência de que você não deveria ter feito, e você volta, como o Jorge falou, vamos rememorar tudo isso aqui hoje, já estou vendo tudo aqui, de voltar a situações que fizeram você se arrepender e resolvê-las, fazer sublimar esse arrependimento, sublimar uma série de coisas. Então é isso. Então vamos abordar esse tema que eu creio que vai ajudar muita gente, principalmente porque o arrependimento judia de muita gente, dependendo da intensidade dele. Já falei aqui, vou repetir hoje, o pior juízo é a nossa consciência, né? Então, enquanto você não resolve, enquanto você não se perdoa, enquanto você não compreende
a origem do seu arrependimento, então ele vai continuar lá te azucrinando, te perturbando e te deixando infeliz. Então é isso. Jorge, qual é a sua visão sobre arrependimento? Primeiro vamos falar, se tem etimologia, nem sei se tem etimologia essa palavra, toda palavra tem uma etimologia, né? Mas não necessariamente, eu acho que ipsis literis não deve ter. A etimologia, então, tem várias chaves para você compreender ou para você adentrar no mundo oculto ou na raiz das coisas, né? A etimologia é uma dessas chaves que ela te permite identificar quais forças originais estavam ligadas àquela expressão do gênio daquela língua e ver como esse gênio foi evoluindo na medida em que os povos também mudaram. Sabe, quando um povo vai começar, a primeira coisa que é engendrada é o porvir do idioma daquele povo. Então se cria um gênio, que vai ser o idioma, e daí esse gênio é que ele interfere e ajuda a criar o próprio povo. É como quando tem uma pessoa, nasce uma criança, a escolha do nome e a pronúncia do nome molda, além das linhas gerais de caráter, molda inclusive o corpo físico, né? Isso acontece com as nações, com os povos também, baseado no idioma. Então, você fazer a pesquisa etimológica do assunto é muito esclarecedor, porque te leva... Nossa, é muito! Te leva assim, os caminhos, dos significados, até no nosso idioma. O caminho, assim, a zona limítrofe é o proto-indo-europeu, né? Onde o idioma ele faz a transposição do sânscrito para os idiomas ocidentais, que chama o PIE, né? Mas dá uma visão muito interessante das coisas. É aconselhável que as pessoas procurem se instruir na questão da etimologia. E aqui a gente sempre fala, e vou relembrar, né? Nosso querido amigo e irmão Alvin Schroeder era um entusiasta, ele era apaixonado pela etimologia. É um sábio. Sábio, né? Esse era mesmo. Dominava uma dezena de idiomas à perfeição. Então, aprendi muita coisa com ele. E dominava daí não só o uso coloquial da linguagem, mas etimologicamente. Isso, né? Do hebraico ao japonês, pelo alemão, francês. Isso, sensacional. Aprendi a usar ou a gostar da etimologia com ele, né? Detestava. E vamos Uma vez ele me deu um dicionário etimológico, ele foi me levar como presente, e daí quando ele tirou o papel, eu disse, puxa, esse negócio aí, puta, detesto isso. Esse não, tudo bem, pode ser, mas aceite como um presente. Aquele desse tamanho aqui, ó, não, que eu ganhei também, eu vou te contar, meu Deus do céu, fabuloso. E aí depois, durante um período, um dos livros que eu mais consultava. Sem dúvida. Eu estava pensando em alguma coisa, ia buscar uma raiz, e aí desenvolvi a empatia, o afeto, né, por esse tipo de chave. E aí, então, eu compus uma biblioteca com raízes etimológicas de todos os outros idiomas que eu uso frequentemente para... Não é nem para estudar, porque eu não gosto de estudar, eu uso para meu deleite, né? Sem dúvida, eu gosto de ser feliz lendo, né? Não é estudando, porque eu não quero... E aquilo que a gente falou, né? Você saber o que você está falando é muito, muito, muito melhor, é muito mais didático, é muito mais, sei lá... Porque quando você sabe... a raiz, você sabe o que está sendo pronunciado, você sabe o ente o qual você está chamando pelo nome. Isso. Aí é que a magia acontece. Perfeito. Isso é até nisso aqui que nós estamos fazendo agora. Se a gente sabe o que a gente está falando, esse saber está sendo transmitido. Está indo nessa potencialidade. É uma coisa diferente do que eu e Jorge e eu estarmos lendo um texto. Estamos lendo um texto, está aí, ó, tá a palavra aqui, não tem aquela força. Eu não sei se estou sendo claro, mas eu estou sendo. Tá, eu estou compreendendo. Então, Jorge, como é que é a etimologia da... Existe a palavra arrependimento? No latim clássico, a base de arrependimento é o reponitere. Reponitere. E a raiz do reponitere acaba ficando em paina ou pena,
é como se fosse uma repenitência, é você se repenalizar. Essa que é a raiz do arrependimento. Em grego, há uma distinção, e também isso a gente vai conversar, entre o que é o arrependimento e o que é o remorso. Opa, né? É diferente, né? 100%, né? Que o remorso é só o prazer da dor, é a mortificação. Remorso, remoer, remordere, é voltar a morder Isso, a si mesmo, ou ser mordaz, né? Ou ferir-se, ou então é referir-se, não no sentido de se referir a alguém, mas de remachucar-se. É repetição, né? Fazer novamente. No caso do remoer, remorder, remorso, é você se machucar novamente. Novamente, sim. Então, em grego, há uma distinção entre o que é o remorso em si, né, e o que é o arrependimento. Um é metanômia, o outro é metalomai. Metalomai é o divertir-se sofrendo, é o que seria o remorso. E o metanômia é o que é o arrependimento mesmo. E o arrependimento ele pode ser interpretado como você mudar de direção. Essa expressão é muito usada na Bíblia, do ponto de vista teológico, religioso, e sempre está ligado à situação do arrependimento em hebraico, em latim, em grego, a uma mudança de direção, né? Hoje, quando se fala em arrependimento, imediatamente você estabelece uma ligação com o pecado. Sim, com culpa, né? Culpa, alguma coisa assim. Erro, culpa, pecado, e aí a partir disso remorso, sofrimento, comiseração e remissão, né? Tem a remissão, o remitere, né? De reenviar ou remandar, que você fica aquela repetição, aquele processo que na verdade não leva a nada, porque um arrependimento inconsciente é como assim, você vai disparar uma arma, né? Você puxou o gatilho e você se arrependeu. O fato de você se arrepender por ter puxado o gatilho não muda a trajetória da bala. De jeito nenhum. Então, essa que é a questão importante sobre o arrependimento. Primeiro que se fala muito e a mecânica dele é desconhecida, né? Porque se pensa que não, eu fiz alguma coisa, eu vou me arrepender, não me arrepender, eu vou lá e conto para alguém que eu me arrependi, né? E está resolvido. E não é assim não que é funciona. Assim, não é assim que funciona, não perfeitamente. É assim que funciona. Você tem que sublimar isso. Então, assim, o arrependimento, ele implica primeiro em uma mudança de direção. Então, a pessoa fez alguma coisa, daí usando de sua força de vontade, de sua consciência, de sua razoabilidade, ela percebe que aquele ato que foi praticado foi um erro do ponto de vista evolucional, lesa a humanidade, divindade, não interessa o que seja, aquilo vai causar um desvio de Dharma, um desvio da lei. Quando ela percebe que isso que ela fez daí foi um erro, né? E que prejudica de alguma forma ou de outra o outro ou o meio no qual ela está inserida, então a percepção do erro tem ou deveria ter como primeira resultante a certeza de não repetir. Esse seria o primeiro grande ganho do arrependimento. Eu cometi, me arrependi e eu tenho certeza que eu não vou repetir. Por quê? Porque aquilo que eu fiz eu percebi que foi mal feito, foi errado. A segunda resultante, ela pode ser colocada em prática ou não, sim. Eu fiz alguma coisa, me arrependi, eu vou agir para anular o que eu fiz, desfazer o que eu fiz, em todos os sentidos. Desde o pedir desculpa ou perdoar a pessoa que foi afetada pelo meu erro, até fisicamente eu tentar ir contornar o erro. Essa é a segunda variante do que seria o arrependimento. A terceira variante do que seria o arrependimento eu fiz um erro, cometi um erro,
né, e conscientemente sei que é um erro, e fui tentar contorná-lo fisicamente até o ponto em que seja possível contornar, não é? A terceira variante daí do derivado do arrependimento é aquilo onde não tem como contornar. Então você disparou a arma e depois você se arrependeu. Não muda o fato. Não. E uma coisa que é muito interessante a gente conversar assim. Então, algumas religiões, elas colocam que o arrependimento à beira da morte, ou como extrema-unção, isso é muito importante coisa. abordar isso. Tá tudo resolvido. Se você se arrepender antes de morrer, antes de expirar, você resolveu tudo. Exatamente, isso não existe, né? O que existe é assim, o arrependimento consciente, tanto faz se ao longo da vida ou à beira da morte, o que ele faz é resgatar ou tornar viável o que de bom ainda existisse naquela criatura. A pessoa, ela pratica o mal contumazmente. Ela pratica o mal conscientemente. Ela lesa a pátria, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a individualidade, tudo que é possível de ser feito de ruim, ela fez a vida inteira, sabendo o que está fazendo, usufruindo do que deriva daquele erro que ela está cometendo, ou apropriação, ou roubo, enganar, mentir, trair, essas coisas assim. E aí, na hora da morte, então ela se arrepende de ter sido aquilo. Não invalida tudo aquilo que ela tenha feito, né? Mas pelo fato de daí nela existir naquele momento alguma coisa de real com relação ao que fez e que não deveria ter feito, então é preservado só aquilo que de bom foi criado naquele momento. É como se no último instante a pessoa, ela deixasse de ser transformada em pó, uma analogia, né? Sim. Ela deixasse de ser transformada em pó e sobrasse uma memória dela para ser utilizada de alguma forma útil mais para frente, por ela mesma em outra existência, ou pela mônada, ou pelo grupo, ou o que seja. O arrependimento, então, na hora da morte, ele só traz este benefício. Ele não significa que ele vai transformar, né, um malvado em um bom, um ignorante em um sábio. Ele não muda ninguém. Se a coisa foi feita com consciência, com verdade, então aquilo que é criado naquele momento sobrevive, o resto tudo não. Você acredita no ser humano? Sim. Você tem transmitido isso aqui? Eu acredito. Um moribundo, ele sabe que ele é terminal, ele está morrendo. Nessa hora, qual é a possibilidade, qual é a chance de verdadeiramente ele estar sendo sincero? Aí aqui, você sabia que eu ia perguntar isso, sim, né? Não tem? Porque isso é uma coisa muito interessante com relação ao arrependimento, né? Que tem que distinguir, né, o que é de pureza, né, o que há de pureza no ato do arrependimento e o que é medo. Claro. Às vezes a pessoa assim, está na hora da morte, né? E ela sabe que foi um traste inútil a vida inteira, prejudicou Deus e o mundo, traiu o país, roubou, tudo, enganou, fez tudo que era. Mentiu, assim, é um saco de nidanas, né? E aí o medo vem, não é? E vai ter que se deparar com tudo aquilo, isso aí é inexorável, vai ter que dar conta, sabe? Então, mesmo que o arrependimento seja falso, ele vai... Nesse caso não vale nada. Não vale nada. Não vale nada, porque aí não é arrependimento, né? Aí é conveniência, um artifício, defesa, é um artifício exteriorizado pelo próprio medo. Então, um artifício do medo, né, para criar uma falsa realidade para ele mesmo, né, é se mortificar, é se arrepender, sentir remorso, sentir pena, exteriorizar uma fraternidade que ele nem sabe o que significa. Então é uma mentirada generalizada, né? E aí o entorno pode pensar assim, puxa vida, mas ele então finalmente ele se converteu, ele melhorou,
foi perdoado todos os pecados. Não, é só um teatro mal feito. Tanto para quem está assistindo, quanto para quem está praticando o teatro, principalmente. E ele sabe que não dá em nada, por quê? Porque é medo. Então, quando eu tomo determinada ação, eu pratiquei um ato qualquer, né? E aí eu vou e digo, não, eu estou arrependido, eu estou sentindo remorso, assim. Se for baseado em medo, né? Em possibilidade de culpa, em essas coisas assim, né, ou possibilidade de punição, essas coisas, é nada, é pior ainda. Então, se for nesse caminho, então tem que pelo menos assumir, não, eu fiz, consciente que estava fazendo errado, fiz o mal e assumo, e vai assumir mesmo, né? É muito melhor que fiz, né, depois aí fiquei com medo danado das consequências, não, eu estou arrependido. Mentira, e além de tudo ele tem mais a mentira para resolver. Então, nós estamos falando em morte e arrependimento, hora da morte e arrependimento. Vamos ir um pouquinho além assim, porque não sei se nós já falamos muito de morte, após morte e tudo. Nesse momento que eu me arrependo, estou morrendo, me arrepender, estou me arrependendo. Quem é que está de olho em mim? Quem é que está de olho? Os lípicas anotadores, eles não estão presentes nesse momento aí ou não? Ou eles estão presentes a vida inteira? Como é que é os lípicas anotadores? Primeiro explica o que são os lípicas para as pessoas que não sabem ainda. Uma hierarquia responsável por anotar o de bem e o de mal que cada um faz. Perfeito. Dependendo do estado de consciência que você esteja, então você tem 7 ligado a você, ou 49, 246, chega a um ponto que tem tanto que assim, o teu mínimo pensamento, tua mínima emoção, ele se registra. Só que daí não dá para antropomorfizar e criar uma mística religiosa, achando que é um conjunto de criaturas de elementais que estão em volta de você, cada um com o seu caderninho. Sim, por isso que na verdade, são só consciências, né? Sim. Como tudo no universo, né? E que vão fazer com que daí se aproxime ou se afaste de você a matéria que você mesmo está densificando. Quanto mais mal você praticar, mais é a garantia que a matéria conceituada como mal vai se aproximar de você até formar o teu corpo na próxima existência. Quanto mais o bem você praticar, maior é a garantia que a matéria que vai te formar e o teu entorno e o meio onde você vai existir é no conceito de bem. Então são engendradores de matérias similares para compor o mundo e a existência do ser nas sequências. Isso que são os anotadores, né? Tá, e não é no último instante, então, no último instante que vai modificar a sua condição, não, vamos dizer assim. Não existe isso, né? A morte, ela não torna ninguém, assim, não torna o bom ruim, nem o ruim bom. Não torna o bem mal, nem o mal em bem. Nem o sábio ignorante, ignorante sábio. Então tem o ignorante vivo. Ele morreu, vai ser o ignorante morto. Tem um sábio vivo, ele morreu, vai ser um sábio morto. Né? Tem alguém muito boa pessoa enquanto viva, vai ser um morto muito boa pessoa. Tem uma pessoa que é malvada na essência, né? Traidor, mentiroso, ladrão, enganador, morreu, vai ser traidor, ladrão, mentiroso, enganador, morto. Só que tem uma coisa muito interessante que assim, você sabe que tudo em excesso prejudica, com certeza. Inclusive as pessoas assim, quando você vai vai fazer tua higiene, vai tomar banho, né? Isso é interessante porque você ajuda a tornar rígido, né, a parte mais densa, né, e invisível da tua alma, e torna rígido o corpo físico. Então a rigidez, ela faz parte da saúde, inclusive astral, mental e vital. Mas o excesso de banho, o excesso de limpeza é tão prejudicial quanto o excesso de sujeira, né? Então sempre há que haver um equilíbrio, porque a prática excessiva daquilo, né, ela tende a enfraquecer o corpo vital. Sim. O arrependimento o corpo vital, você falou? Ah, é? Porque o físico, sim, isso aí se estuda. Você fica lavando, acaba com proteção natural, acaba com uma série de coisas, você acaba dando brecha para o seu corpo. Mas antes de acontecer no físico, teve que ter acontecido no vital. Então tá, isso é interessante, me chamou a atenção. Você falou vital, eu falei, será que ele errou? Não, E por que eu falei do corpo vital? Por assim, o arrependimento contumaz. Então a pessoa, eu tropecei na porta, me arrependi. Eu xinguei o grego, me arrependi. Eu fiz não sei o que. Aí começa a se arrepender,
de tudo que é coisa que faz, né, sem ter o mínimo de compreensão e o principal, sem ter o mínimo de compaixão para consigo mesmo. Ah, isso aí, isso que é o mais importante. E aí, como você falou antes, passa a ser um seu carrasco, né, profissional, o seu verdugo, né? E aí então é um verdugo, né, e um arrependedor profissional. Duas coisas junto na mesma criatura. Então o arrependimento frequente por tudo que é coisa, e acompanhado do arrependimento, o remorso frequente, o reprisar, né, o remorder, o remachucar-se o tempo inteiro, ele fragiliza de tal maneira, né, o corpo vital, que tem um impacto muito grande, e é uma decorrência daí. Presta atenção nisso, achei, né, que daí fazer a mínima ideia. Isso gera doença física na pessoa, né, e atrai todas as dores similares. Então, você fica se remoendo ou tendo remorso por alguma coisa. E remorso inconsciente, porque o remorso é quase uma diversão, né? O remorso seria um arrependimento inconsciente. O arrependimento consciente é você compreender o que foi feito e você não vai mais errar. Errei, não compreendi. Como eu vou repetir o erro só daqui a alguns dias, entre o erro que eu cometi hoje e o erro que eu vou cometer de novo, nesse período eu tenho um remorso. O remorso é só uma diversão, uma falsa estratégia para alimentar aquilo que vai ser de novo engendrado no dia do próximo erro. A prática do remorso e a prática do arrependimento. Então a pessoa fala assim, nossa, eu perante Deus, ou quem seja, o nome que eu queira, manifestado, ou o grande arquiteto, não interessa como quiser, com a crença de cada um, né? Eu me arrependo de todos os meus atos, e todos os dias eu me arrependo, e todos os dias digo assim, não, eu sou um pecador, e todos os dias, então eu estou todos os dias ferindo o meu corpo vital, ferindo o meu corpo astral, desestruturando o astral, desestruturando o vital, e eu passo a ficar doente de alma, eu posso ficar doente vital, e a decorrência é uma doença física. Qual doença física? Todas as doenças inerentes ao desequilíbrio do sistema nervoso. Tá. O nervoso central, simpático, parasimpático. O estresse é uma coisa normal de se administrar. O estresse constante... Início de uma depressão? Lógico. O estresse constante, ele tende a levar a uma depressão. Por quê? Porque aí coloca-se a tônica dirigida da alma em determinados locais de mais difícil acesso no astral, onde ali só convive ou só vive formas mais densas e que exigem quantidades maiores de vitalidade e que desarma determinados mecanismos de proteção do organismo, não dando a razoabilidade, o poder ou a autonomia que teria sobre o que a gente conceitou como vida. Então, o prazer em sentir remorso e o prazer em sentir um arrependimento falso, ele é extremamente danoso para a vida física do indivíduo. Porque coloca o indivíduo em uma dependência, né, e faz com que ele fique o tempo inteiro buscando coisas para as quais ele possa depois sentir remorso por ter feito. Ele passa, como se fosse, como andar na montanha-russa, sabe? Você anda uma vez e aquele medo excessivo, aquela carga de adrenalina, que em contemplar face a face a possibilidade da morte, né, ele é chocante no primeiro minuto e depois se transforma em um lazer. Se transformar em um lazer, você vai o tempo inteiro. Pô, não posso andar na montanha-russa todos os dias porque não tem na minha cidade. Eu vou buscar o mesmo tipo de coisa no dia a dia que me dê aquilo que a montanha-russa me dá. Percebe? Então, o remorso e o arrependimento contínuo, eles criam egrégoras, eles criam elementais entrelaçados, danosos, muito danosos, né, para a própria rigidez, né, astral, mental, vital do ser humano. Tá, daí eu pego aqui, por favor, compreendam que nós não vamos contra a nada, nenhuma religião, nenhum dogma, nem nada, absolutamente. Eu acho extremamente produtivo que a pessoa siga qual caminho ela quiser, porque pelo menos ela está em um caminho e ali ela vai aprender o certo e o errado, e se ela passar a vida inteira errando, é porque ela não teve tempo de amadurecer. Eu quero fazer uma pergunta vai nascer agora. De novo e vai amadurecer. Quero fazer uma pergunta agora que tem uma conotação religiosa.
Então, por isso que eu peço que compreendam que não tem nada a ver, só para a gente esclarecer. Geralmente, as pessoas que estão arrependidas ou com remorso, elas vão ao seu local de culto e se confessam. Confessam. Eles vão lá e dizem para um representante da divindade, ou para ninguém, ou sem abrir a boca, só dentro do templo, elas fazem isso. Também tem que ser sentido, tem valor se aquilo for real, se for verdadeiro aquele compartilhamento que você está falando. Não precisa ir em algum lugar. Perfeito, nenhum. Você não precisa de lugar nenhum, mas eu estou dizendo isso porque potencializa. Desculpem. A pessoa acha que indo lá é o lugar certo, porque lá o caminho é mais fácil. Você entendeu? Porque sim, Grego. Agora, só para você completar, Jorge, só para completar. Porque a partir do momento que eu conto para você, ô Jorge, eu bati no cachorro lá na esquina, hoje dei um chute, falei, estou arrependido. Acabou, o cachorro tá todo machucado, mas eu falei para você, quer dizer... Aí eu teria que dizer assim para você não vai mais chutar no cachorro. Então, aí você fala, eu falo para você, tá bom, Jorge. Não, aí eu falo assim, você vai lá consertar o cachorro? Eu falo assim, sim, então tá, tudo bem. E aí vai e faz mais isso quando voltar para casa. Aí passa uma semana, você daí sente falta, aí tá numa calçada e tem um cachorro do lado de lá, não, eu vou passar para outra calçada, mas eu não vou mais cometer esse ato, né? Agora, se ele me avançar, eu chuto. Só que é o seguinte, daí no teu astral, no teu vital, o fato de você ter essa imagem e essa relação com aquele bicho, o transforma, né, em alguma coisa que precisa ter uma ação daquele animal. Aí o animal vai vir te atacar. Ele vai vir assim, é como a abelha vai vir pelo aroma, ele vem para te atacar. E aí nesse instante você tem que decidir, faço de novo, sabendo que eu cruzei a calçada para daí intencionalmente provocar o fato, é o arrependimento falso. Exato, é por isso aí que eu você fiz sai questão. Dali duplamente arrependido, porque não, puxa, mas eu errei, mas aí eu fraquejei, aí você entra em um processo de autoflagelação, aí você pega, ó, né, autoflagelação, aí que você começa a se mortificar e fala assim, poxa, mas eu não faço nada certo mesmo, mas nada que eu tento fazer tá certo, mas eu sempre prejudico, mas tá, não adianta, isso é bobagem, porque uma vez cometido o fato, uma vez feito, você ter se arrependido ou não muda a coisa em si. Existe um conceito de karma, e se você fez, você tem que buscar o equilíbrio, aquilo fica pendente. O arrependimento consciente, ele evita que você repita aquilo, ele te coloca face a face àquilo, e aí você vai ter que fazer uma ação igual, né, só que contrária ou boa, para tentar equilibrar aquilo. É como a gente conversou agora um pouquinho, disparei o revólver, é irreversível, ouvi o estampido e já me arrependi. A bala é a bala, já foi, não é? O fato de eu ter me arrependido de disparar enquanto a bala não chegou no seu destino muda o fato? Não muda. E se aquela bala, então, interromper e eu cometer crime de lesa evolução em alguém e tirar a vida de alguém, o arrependimento muda? O fato não muda. Você está falando em lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, uma série de coisas. O Avatar, a Bodhisattva, Barishad, quando vem para o plano terrestre, vamos chamar assim, ele toma forma humana, ele está humano. Consequentemente, está sujeito a todas as leis humanas. Duralex sed lex. Duralex sed lex, muito bem colocado, muito bem lembrado. O arrependimento de um Avatara, de um Barishad, de um Agnisvata, ele tem proporção maior do que eu, você, qualquer coisa aqui ou não? Como é que é isso perante tudo? Eu vou dizer, nós temos a mesma condição, eu, você estamos humanos, assim como um avatar que vem para cá, ele vai estar humano também. Ele vai estar humano, vai estar sujeito às leis daqui. Ele faz alguma coisa, ou então deixa de fazer alguma coisa e se arrepende. Como isso reverbera no todo? É bem diferente do que o meu e do teu. Quero saber, então, em outros níveis agora... Isso é simples de responder. Simples? Puxa. Bom, só daí uma coisa antes que eu ia dizer, assim, que a gente tem que lembrar, arrependimento não é virtude. Opa! Não? Não, arrependimento não é virtude. Virtude é aquilo que você teria
Virtude é aquilo que você teria para não se arrepender de nada. De fazer alguma coisa para não ter que se arrepender. Perfeitamente. Isso seria assim. Claro, tudo bem. O arrependimento deve ser, se a pessoa pensa, não, eu me arrependi, eu fiz e me arrependi. Não, eu fiz, mas já me arrependi. Não, eu fiz novamente, mas me arrependi novamente. Tá. Como se fosse uma grande coisa. Não, não é uma grande coisa. Né? E já vou continuar comentando. É com relação daí a esses seres de estirpe diferentes, né? Budas, bodhisattvas, avatares. Isso. O arrependimento, ele vem sempre em função de uma coisa que você não deveria ter feito, porque se manifestou em você uma nidana, a qual você não deu conta e cometeu um ato que não deveria. Devia ter feito, mas se eu não fiz também não vai me gerar um arrependimento? Se eu deveria ter feito e não fiz? Tem o contrário também, né? Também, mas geralmente esses seres, bom, a gente pode analisar simplesmente. Todos eles falharam, né? Por isso que eu pergunto. Não é que falharam, né? No ponto de vista humano, é que daí por se envolver com a coisa humana, não levaram o trabalho integralmente a efeito. Perfeito. Isso é uma fase que já acabou Sim. na história da humanidade. Então, quando um desses seres ele comete um ato, por assim, eu deveria cuidar da saúde da humanidade inteira, eu cuido de um. Eu deveria ressuscitar a humanidade inteira, eu ressuscito um. Eu deveria alimentar a humanidade inteira, eu alimento um grupo. Né? Então, essa constricção, né, de poder, ela gera uma decorrência. Só que daí, no caso deles, não há o conceito de arrependimento. Percebe? Porque a maturidade, do ponto de vista humano, se aproxima muito daquele intervalo entre uma criança e um adolescente. Então, você não tem a maturidade humana para compreender que você não deveria ter curado um, quando a humanidade inteira precisava ter sido curada. Você não devia se envolver karmicamente com um grupo, quando você percebe. Agora, não muda o fato e o resíduo daquele ato, ele vai ter que ser tratado do mesmo jeito. Porque, em essência, eu quero saber o seguinte, aí fica mais claro entender. Esses seres não deveriam, em hipótese nenhuma, se arrepender, porque eles nem saberiam o que seria o arrependimento. Perfeitamente. Perfeito, né? Perfeitamente. Agora, isso eles têm em essência. Em essência, eles têm isso. Apesar de vir para cá, para esse plano físico, estar sujeito a todas essas leis da física, a essência deles faz com que eles... Por exemplo, assim, grego, de uns anos para cá, então, assim, é difícil experienciar a felicidade. Eu tenho notado isso. E é porque, assim, para que eu sinta a felicidade enquanto ser humano, para que eu sinta a felicidade enquanto brasileiro, enquanto nascido na pátria da Avatara, a minha pátria tem que estar feliz, a minha nação tem que estar feliz. Então, a infelicidade da nação, ela bate de alguma maneira, em maior intensidade ou menor intensidade, em cada um de nós. Não é? Quando um desses seres vem para colocar a humanidade em ordem, até então, todas as vezes que vieram, o impacto maior que eles sofreram foi pelo karma da própria divindade, da própria humanidade. Então, as dores humanas doem neles sem saber por que. Já fizemos um programa, As Dores do Mundo, não sei se você lembra. Sem saber, não saber de conversar. Então, doem essas dores sem saber de onde ela vem. Você acorda angustiado, mas não tem nenhuma razão para estar angustiado, porque está tudo bem. De onde vem a minha angústia? Minha angústia é do meu povo. Né? E a gente experiencia isso. Experiencia. Então, a gente, lógico, aí a gente tem uma felicidade por estar trabalhando. Não só a nível do nosso país, como a nível global, onde quer que esteja. Normal, mas aí o impacto está chegando mais intensamente agora, porque em termos de humanidade, o Brasil é o último refúgio, assim, é o último refúgio do amor fraternal, é o último refúgio da amizade, é o último refúgio do bem, do bom e do belo. É daqui que tem que sair o exemplo para a humanidade como um todo. É daqui que acontece a eclosão, né, de toda coisa divina para a nova humanidade. Então, como isso transbordou e chegou no nosso país agora, porque a gente está exatamente assim no ápice do final do ciclo, é normal que a gente sinta esse impacto. Da mesma maneira, nesses seres, quando eles vêm, assim, é como você pular de roupa branca para salvar alguém que caiu no lodaçal. Não tem
por melhor que seja a tua ação, né, você vai ter que cair na lama para tirar alguém da lama. Sem dúvida, né? vai ter que entrar. E aí você sai e toma banho, né, e alguém vai ter que lavar tuas vestes, né? Que não seja você, mas alguém vai. Assim que funciona. Para a gente praticamente finalizar. Num passado muito distante, houve uma grande encrenca, né? Onde houve disputa entre senhores. Que daí decorreu Atlântida, Fundamento, tudo isso aí foi uma encrenca grande. E entre gigantes, digamos assim, né? Entre seres de estirpe elevada e Consciências, seres... Consciências, muito bem. Então, houve um arrependimento disso? Não, porque depois de eras sem conta, de tentativa de restabelecer e colocar o mundo em seu equilíbrio, se viu o que tinha... Porque isso está reverberando em nós até hoje. Nós somos fruto dessa... Perfeitamente. Nós, o mundo que a gente vê, só existe dessa maneira por conta disso. Perfeito. Por isso daí a pergunta. E isso que é uma coisa interessante, a gente já conversou, que a gente tem que aproveitar muito essa época que a gente vive, porque isso nunca existiu e jamais vai existir de novo. Dessa maneira, não é? Mas então o que aconteceu? Não houve um arrependimento, porque as ações que levaram ao que a gente conceitou como queda, se descobriu depois, quando houve o reequilíbrio, que era só um atalho para tentar resolver alguma coisa que já vinha não a contento de um período anterior ainda. Mas não podia ser feito de uma forma diferente do que foi feita? Poderia, mas aí demandaria alguma coisa que é o que a gente chama hoje de tempo, né? Então se tomou um atalho para aprestar, né? Fazer um aprestamento do processo evolucional como um todo. Agora isso aí tem que fazer uma pergunta que não pode. Mas não é difícil não. Não é difícil não responder. Você vai responder porque você falou em tempo. Se o tempo não existe, se nós vivemos uma temporalidade, e se dois seres de consciência elevadíssima sabem que o tempo não existe, como é que é questão de tempo? Era questão de tempo de acelerar como é que se diz? Um saque contra o futuro, essas coisas. Então, explica isso aqui, porque aí parece que fica... Então, a gente vai da instantaneidade à imobilidade da pedra, por exemplo, não é? Na medida que se projeta na matéria mais densa, passa a se experienciar o conceito de tempo. Tempo é como se fosse uma desaceleração da instantaneidade. Como a gente estava e estamos em um processo de matéria mais densa em termos de evolução, o ponto mais denso desse ciclo evolucional, o conceito de tempo ele é levado a sério, ele tem efeito. Tanto é que o tempo, então a gente já conversou, que tem uma expressão, um verbo em sânscrito que chama truti. Truti é uma medida de espaço e também é uma medida de tempo, né, juntos. E esse tempo é medido como o quanto esse espaço se deslocou nele mesmo. Então isso é o que se conceitou como truti. Então o tempo é a expansão do espaço sobre si mesmo. Isso que a gente percebe hoje, que a gente conceitua. Para que se recuperasse esse processo evolucional, então aí foi feito esse atalho, e daí desse atalho, dessa queda, derivou toda a forma como a gente tem noção, tem ciência hoje, que acontece, que a gente chama de evolução. Eu vou estudar, mas ainda não compreendi. Eu sei, isso não dá para falar claramente. Sim, claro, estou sendo sincero aqui, quer dizer... Não... Então, voltando à questão do arrependimento, Grego, há que se ter uma diferenciação muito clara entre o que é arrependimento e o que é remorso. Remorso é diversão. Arrependimento pressupõe-se que você está... que é uma metanoia, você está mudando de direção. Então, sim, eu vejo que essa direção está errada, eu me arrependo e eu vou dar um novo norte na minha vida, um novo norte nas minhas ações. Esse seria o arrependimento de verdade, não é? Não está ligado a pecado, não está ligado a culpa. Aí você sentir culpa ou não, remorso ou não muda o fato. Uma vez tendo sido cometido o fato, então, primeiro, você tem que aprender e ter certeza que não vai repetir, entender o que aconteceu para que esse fato tivesse sido levado a efeito externamente,
tentar resolver as causas que foram decorrentes desse fato que você criou. Em não sendo possível resolver fisicamente, tudo o resto é teu resíduo, teu lastro. E você vai ter que equilibrar de uma maneira ou de outra, é o que se chama de karma. Então, toda ação corresponde a uma reação, do mesmo modo, em sentido contrário. Quem busca o equilíbrio, a gente tem então o Dharma, que é a lei, e tem o karma, né? Que é o karma é o que tende a voltar ao equilíbrio. Tem o bom e tem o ruim. Fez, vai ter que voltar ao equilíbrio. A maneira como você trata isso é que, sim, cometi um erro. Você pode agir como um humano, né, e tentar contornar esse erro e ter ciência que cometeu, não cometeu novamente, né, e arcar com as consequências como adulto, né? Ou então você pode agir como um inconsciente, cometer esse erro, cometer de novo e achar que você daí se arrependendo, tendo remorso ou culpa ou pedindo perdão, isso vai estar resolvido, na verdade não está. Você ensinou, isso aí eu gravei bem, anos atrás. Você contou uma situação ali daquela de você recuperar o passado ou resolver problemas do seu passado, que você falou que era factível, provou sem aqui. Dúvida, sem dúvida. Isso aqui. Seria o caminho também de você resolver muitas questões das quais você se arrependeu? Faz parte da compreensão do que é o arrependimento. Exatamente, o arrependimento. Isso aí. Então você cometeu uma ação, você praticou um ato ou uma ação a qual hoje você vê que é errado. Daí tem aquela questão que eu falei agora um pouquinho, que você tem que ter, com relação a você mesmo, compaixão. Você tem que ter fraternidade para com você mesmo. Por exemplo, você tem 5 anos e você pegou o cachorro do teu vizinho, do teu amiguinho, que também tinha 5 anos, e aí, por brincadeira, você jogou o cachorro no poço. Matou o cachorro. Muito que nem eu fiz, eu peguei gatinho e recém-nascido e joguei no fio, ficou pendurado no fio. Tá. Tudo bem, quantos anos você tinha? Nossa, era 7, 10 anos aí. Tá, era uma peste de 7 anos. Com certeza. Todo mundo é peste com Jamais 7 faria isso hoje. Perfeitamente. Há motivo para arrependimento? Claro. Sim. Sim. Jogou de novo? Não, aí parou, claro. Mudou o fato? O gato vai reviver pelo fato de ter arrependido? Não. Nesse ponto entra a questão da compaixão, da fraternidade, porque você tem que entender que naquele instante era a consciência que você tinha, e quem manda em uma criança de 7 anos é um instinto e o meio. Numa brincadeira mais estropiada, claro, né? Você não tem nem... se faz as coisas. O que daí seria errado daí para você como ser humano... Você fazer disso uma contumácia. Não, e você daí sentir remorso, né, e culpa até hoje por alguma coisa que você fez quando você tinha 7 anos. Então, toda a tua culpa é a culpa de uma criança de 7 anos. Toda a tua consciência é a consciência de uma criança de 7 anos. Qual é que é o aprendizado? Nunca mais fiz. E você educa teus filhos para que não façam. Claro. Percebe? Mas eles têm que adquirir essa consciência. É, né? Para isso que existe o erro. Isso. É para isso que existe o erro. Entende? O que não pode, daí... Então, eu briguei e xinguei o meu pai quando eu tinha 5 anos. Por exemplo, né? E daí passou, e depois aí, por conta disso, ele me colocou de castigo, mas daí eu não gostei de ficar de castigo, eu desenvolvi um ódio por ele, não sei o que e tal, e hoje ele morreu, e eu continuo com ódio dele, porque ele não devia ter me colocado... Dá licença, né? Não tem licença, coerência. Né? Aí, assim, aí é uma diversão esdrúxula, né? Assim, você nortear a tua vida inteira, né? E aí trazer até hoje um remorso, uma cristalização, um ódio por uma decorrência de alguma coisa que você fez na tua infância, ou o teu pai ou a tua mãe, é privar o teu pai e a tua mãe do direito que eles têm de serem seres humanos e também errarem. Deixa que daí o arrependimento por ter colocado você de castigo, ele resolva. Você não precisa desenvolver o ódio porque você foi colocado em castigo. Por quê? Porque você fez alguma traquinagem e na época a forma como ele tinha para resolver era te colocar de castigo atrás da porta. Quem transformou o castigo atrás da porta em uma coisa gigantesca foi você, porque você tinha medo de escuro. Era só uma criança atrás da porta. É errado? É, porque precisa ter conversado tudo, mas cada um dá o que tem. Tem que ter paciência, compaixão por quem? Por quem fez, compaixão por quem? Por você. Se essa compaixão é aplicada, quando você vai dizer para alguém desculpa,
ou quando você vai dizer para alguém, eu te desculpo, aí nesse caso existe a sublimação de verdade, e aí deixa de existir a causa e o efeito. Maravilha. E se você pode falar desculpa e perdão para alguém vivo, por que você não pode falar desculpa e perdão para alguém morto? Se você pode falar desculpa e perdão para quem está na tua frente, por que você não pode falar desculpa e perdão para quem não está na tua frente? Pode, e o efeito é o mesmo. Maravilha. Então você vai finalizar com uma resposta aqui, uma indicação. Nós abordamos o arrependimento de coisas que a gente já fez, né? Pegamos e que a gente aprendeu como poder sublimar isso aqui, transmutar. E eu queria que você finalizasse dando a dica de como não se arrepender. Como evitar ter que se arrepender. É que é muito simples, é que assim, o erro, ele tem, você tem uma lidância, você coloca uma situação onde você pode vir a praticar um erro. Esse impulso em praticar o erro, ele vai partir de alguma coisa que esteja dentro de você. Alguém tem que ser alimentado. Uma raiva, um ódio, uma antipatia, uma tendência, não interessa o que seja, né? Daí você pode resolver essa tendência enquanto ela ainda é tendência, não deixar que ela exteriorize, daí você é um vencedor. Você transformou essa nidana em skanda, sublimou. Se essa tendência se exteriorizar e se transformar em erro, daí você tem que ter certeza que esse erro não vai mais acontecer. E com relação às decorrências do erro, daí você conscientemente entende o que aconteceu, aplica a compaixão, aplica a fraternidade, primeiro a você, que é o que era possível com o teu estado de consciência, não é? E depois aplica àquele envolvido no teu ato. A partir dessas três possibilidades, não sobra nada digno de arrependimento. Por quê? Porque a coisa em si se resolveu. Então, como já fizemos outro programa também sobre isso, é o que a gente vive repetindo aqui, manter sempre a vigilância dos sentidos. Sim, e assim, então, arrependimento não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com perdão, não é remorso, não é lazer, é aquisição de estado de consciência. Pronto. É quando você faz alguma coisa e você... É que a conotação negativa ligada à palavra arrependimento, ela é tão grande, porque quem se apoderou do termo arrependimento foram as religiões. Então sempre, quando fala arrependimento, está ligado a um erro profundo, né? E a um perdão, ao inferno. Não, é isso aí. Eu poderia ter acordado mais cedo para estudar e acordei metade da manhã. Daí eu me arrependi porque perdi 2 horas. Isso é um arrependimento. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu acordo no horário, ou se eu quiser compensar, eu acordo 2 horas antes do que o normal. Isso, vou recuperar. Eu resolvi. Acabou. E acabou, zerou. Então, todos os fatos são factíveis de arrependimento. Todo arrependimento é factível de sucesso no seu ensejo, no seu objetivo, desde que você saiba como lidar com os elementos que estão nesse processo e tenha com você compaixão, paciência, felicidade. Acordei tarde e tinha que acordar de manhã e tinha um trabalho para fazer. Aí eu vou passar o dia inteiro aborrecido e triste porque eu não acordei cedo para fazer o trabalho. Daí eu não só perdi 2 horas da manhã do trabalho que eu não fiz, como eu gastei o resto do dia arrependido por não ter acordado cedo. Não consegui dormir a noite inteira de arrependimento e no dia seguinte daí eu acordo mal. Então o ser humano, ele leva a vida assim, sabe, aos trancos e barrancos, sabe, com a alma atolada de arrependimentos, as coisas mais fúteis, as coisas mais assim bobas possíveis, quando uma simples parada para reflexão, uma simples aplicação da lógica, da consciência, da compaixão, da fraternidade, resolveria quase tudo. Só não resolve aquilo que implica em terceiros. Se aquilo que implica em terceiros é factível de estar à tua volta, vá lá e resolva. Né? Semana passada eu disse para você que tua camisa era feia. Puxa, eu não devia ter dito isso pro Grego, me arrependi. Ô Grego, pô cara, desculpa. Não é que a tua camisa é feia, é que quando eu era pequeno, na escola, eu levei uma surra de um menino que tinha uma camisa igual à tua. Então eu não gosto das coisas ligadas. Aí eu te explico o que aconteceu. Aí eu entendo, acabou.
Acabou. Perdoo, desculpo, acabou. Ou você fala assim, não, tudo bem, mas não te desculpo, não te perdoo. Tudo bem, beleza. só que da minha parte você resolveu. Você aí resolveu. O agora é contigo. Isso aí. Daí daqui a um ano você vai dizer assim, putz, eu devia ter aceitado a desculpa, me arrependi. Ô, Joia, desculpa aí, cara, realmente foi besteira e tal. Acabou. Então, essas pequenas bobagens do dia a dia, né, são se cada bobagem do dia a dia que a gente faz, cada arrependimento, cada remorso, cada culpa, cada não, né, fosse uma pequena nuvem que a gente criasse no céu, no mundo de cada um, e ela vai se entrelaçando, formando uma atmosfera, uma ambiência que me impede de ver o meu próprio sol. Daí a vida passa a ser chata, a vida passa a ser pesada, a vida passa a ser doída, e eu tenho motivo para me arrepender de tudo, né? E aí eu falo assim, me arrependo de ter nascido, me arrependo de ter estudado, me arrependo de não ter feito faculdade, me arrependo. Se arrepende? Então é o seguinte, você não fez a faculdade, quantos você tem? 70? Vai fazer. Vai, que tem 50? tempo. Vai fazer. Puxa, me arrependo de ter pego esse emprego. Se arrepende? Sai, vai procurar outro. É isso aí, eu penso igual. Entende? É que daí a pessoa faz isso, ela se arrepende e aí fica naquele prazer do arrependimento, né? E a vida vai passando uma vida desperdiçada. Só que daí quando chega na morte, e é isso que eu ia comentar antes, todos esses arrependimentos, e é coisa muito interessante, que daí quando você está vivo, aí o teu corpo mental, a mente concreta, ela ainda consegue oprimir ou esconder ou reter, enclausurar esses arrependimentos. Então você tem e vai esquecendo, porque são muitos, né? Quando você daí passa pelo processo da morte, onde a mente concreta não exerce mais a razoabilidade, a ação em cima do que a alma tem para fazer, todos esses arrependimentos, eles são revivificados e vividos à extensão, né? na sua mais profunda complexidade. Só que daí depois é difícil de lidar. Sabe? Então, assim, um dos grandes lastros, né, das almas, e a maior parte dos trabalhos que as almas têm para resolver, né, nessa sequência de existência, são esses arrependimentos que em vida seriam resolvíveis ou solucionáveis com um telefonema, com um abraço, com uma tomada de posição, com sentar 5 minutos para pensar, esse tipo de coisa assim. Não, se leva todo esse lixo para ser resolvido depois na tumba, aí azar, aí a coisa pega, mas é problema de cada um. Fiquei satisfeitíssimo, eu acho que ficou, nossa, demos uma pincelada geral. Então cada um hoje já sabe o que significa o arrependimento, a diferenciar arrependimento dos outros sentimentos, remorso, culpa, tudo isso aí que nós falamos, e cabe a cada um de nós deixar, como o Jorge falou, essa tendência que a gente tem se desenvolver ou não, ou ter a capacidade de, peraí, né? Pega uma caderneta e escreve assim, arrependimentos. Daí, eu me arrependo de, aí, dia tal, não fiz isso, tinha 5 anos, 7, 8, 10, tinha caneta de arrependimento. E aí veja quão fúteis, quão tolos são os teus arrependimentos. E resolve aqueles mais complexos, está resolvido do mesmo jeito, porque você vai ter que arcar para equilibrar. Devagarinho, tem toda a grande caminhada, todo o grande processo começa impreterivelmente pelo primeiro passo. O que não pode é cada um ser o seu maior inimigo. Aí passar a vida aí vai como ficar se lamentando. Um lamuriador, falou tudo. Assim, e que se reúne com outros lamuriadores e fica assim naquela... Fica uma coisa pastosa. Aí leva a vida assim naquela coisa, a vida tão difícil, tão dura, porque isso, porque aquilo. Não, tá, sai só dessa. Que é o seguinte, não tem ninguém ouvindo tuas lamúrias. Não tem ninguém ouvindo o teu pedido de perdão, não tem ninguém ouvindo o teu pedido de arrependimento. Se vira. Vai a vida, vai a luta. A vida é um processo de construção. A vida é feita para seres humanos, tem que agir como ser humano. É isso aí. Gente, Jorge, obrigado mais uma vez. Né? Obrigado a você. Bacana, adoro essa nossa hora e pouco que a gente conversa aqui, né? Você preenche. Vocês, então, um fraterno abraço, um feliz sempre. Eu espero que a conversa tenha sido útil para vocês e que vocês tenham uma vida plena, saudável, feliz, longa, profícua, sem arrependimento. Tchau. Fiquem bem, fiquem em paz.